Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fala bem assim, meu Deus do céu, a pessoa ao lado. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém, amém. Você pode aplaudir mesmo, se é para Deus, aplauda com vontade, com força. Logo mais às 5 horas nós vamos ter o nosso café de novos membros. Não quer dizer que você vai entrar nesse café e você vai sair um novo membro, mas sim você vai entender como Lagoinha ela anda. Porque nós entendemos que nós temos uma visão, uma missão, um propósito. Deus colocou ministérios dentro da igreja para servir toda a Sarasota e região. Então nós vamos sentar, nós vamos conversar e vai ter um cafezinho preto em nome de Jesus, amém? Com um bolinho maravilhoso para nós conversarmos. Você deve ter perguntas e nós temos respostas e nós vamos abrir toda a igreja para você perguntar, para você ficar sabendo, porque a partir do momento que você resolve, entende que essa é a visão que você quer andar, então sim você se torna um novo membro. Mas você precisa entender essa visão por inteiro para então você se decidir, amém? Então hoje às 5 horas eu espero você, vai estar todo o corpo de liderança na igreja aqui, de cada ministério falando com você, vai ser um tempo maravilhoso, amém? Amém, amém, amém. Quero falar uma palavra com você hoje maravilhosa, mas eu quero que hoje você preste atenção mesmo, porque você não pode perder nenhuma linha de raciocínio para você chegar no final e você dar um glória a Deus maravilhoso. Mas eu quero te levar dentro da Bíblia e dentro das passagens da Bíblia sobre a justiça de Deus, sobre o senso que Deus tem sobre mim e você, sobre o que Deus ele pauta as coisas em cima das coisas dele para assim chegar a nós, amém? E o título dessa mensagem, se eu possa dar um título, fala bem assim: você não merece. Olha aí, ó, viu? Já começou, era todo mundo alegre, feliz, mas repita para a pessoa ao lado com um olhar bem assim: você não merece. E essa frase nos machuca muito. Eu quis colocar essa frase porque ela já começa nos machucando muito. Porque você vai começar, como assim eu não mereço? Na verdade, algumas coisas eu posso merecer sim. Eu faço por merecer. Então eu faço as coisas, eu oro, eu jejuo, eu entro em oração no meu quarto, então eu mereço. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas em volta, então alguma coisa eu devo de merecer, porque eu estou fazendo algo para Deus, eu não estou fazendo muitas vezes algo para mim. Eu vejo o reino de Deus, acabei de dar meu dízimo e ofertas aqui, então eu mereço ser abençoado. Só que a palavra de Deus diz que você não merece, eu não mereço. Pastor, mas eu vim para a igreja hoje buscando a minha bênção, buscando a minha vitória, que eu vou sair daqui hoje transbordando. Nós acabamos de falar. Mas o senso de justiça de Deus é totalmente diferente do senso de justiça nosso. Não é por merecimento. Não é aquilo que você faz que vai fazer uma pessoa melhor, mas é aquilo que Deus faz. Amém? Não fique triste, eu falei, vai acabar bem feliz a mensagem, amém? Hoje é um dia feliz, nós estamos domingo na igreja, escutando a palavra de Deus e é maravilhoso, amém? Só que o nosso senso de justiça também, ele vai nos levar a algo. Às vezes, estamos vivendo aqui, mas eu oro por um irmão. Eu sei que ele está passando uma tal dificuldade X, e eu entendo que é prioridade para Deus. Não precisa dar mais ou menos o que eu estou pedindo, mas o Senhor sim, você pode orar pelaquela pessoa, Deus, e ela sim ter um renovo de vida. Nós vemos pessoas, muitas vezes têm câncer, tem coisas que fogem o que nós possamos fazer, e vendo ela precisa de um milagre, pessoas que estão afundadas em dívida, meu Deus, ela precisa de um milagre, ela se entrega tanto. Eu vejo o quanto, eu estou vendo pelos meus olhos de justiça humana, o quanto ela precisa, só que Deus está falando isso, não tem nada a ver. Não é o quanto que um precisa ou o quanto que um outro não precisa que vai pautar o que Deus vai fazer, se é com ele ou sem ele.
Deus, Ele está pautado em uma outra dimensão. Por isso que nós não gostamos de ler o livro de Jó. Porque quando nós lemos o livro de Jó, nós ficamos bravos. Jó é um cara justo. Jó é um cara temente a Deus. Jó é um cara, se nós formos olharmos a vida de Jó e as nossas vidas, nós temos vergonha de nós mesmos. Só que você olha todas as coisas que aconteceram com Jó e Deus mesmo assim falou assim, pode ir lá, faz o que você quiser na vida de Jó, só não tire a vida dele. Que Deus é esse? Que justiça de Deus é essa? Mas quando nós chegamos em Jó, capítulo 41, versículo 11, nós vamos ver uma declaração de Deus que vai machucar muito o nosso coração. E eu quero que você leia, porque Deus, Ele está pautado na palavra dEle, amém? Jó 41, 11. Vamos ler todo mundo junto, feliz, alegre, contente? Vamos? Em 1, 2, 3 e... A ostentação divina de Deus, né? Fala aí, eu tô devendo alguma coisa para ninguém aqui? Ó? Eu tenho alguma dívida com alguém? Se eu tenho tudo que está debaixo dos céus, tudo me pertence, tudo é meu, eu faço o que Ele quiser, segundo a palavra dEle, sim, Ele é feita. Então Ele está devendo alguma coisa para ninguém, para alguém? Não está devendo nada para ninguém. E essa é uma frase que ele vai começar a falar ali embaixo, várias coisas, do qual ele tipo assim, ei, eu tenho poder, eu tenho a soberania, eu tenho tudo sobre a sua vida, Jó. Mas as nossas coisas, o nosso eu, quando é pautado uma frase dessa de Deus, vai falar Deus injusto. Deus está errado. Deus tinha que ser do meu jeito. Deus tem que ser no meu senso de justiça. Deus tem que ser do jeito que eu quero. Mas você pode perceber na sua criação, quando Deus te formou do pó lá, quando Deus formou Adão e Eva, Deus ele fala bem assim, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Quero falar uma coisa para você, mesmo quando Deus te fez, Ele não estava pensando nem em você, estava pensando nele. Façamos, eu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade vai fazer algo pensando neles e não em nós. Nós somos apenas criaturas. E quando nós lemos Jeremias 29, 11, que é uma palavra que todo mundo entende, que todo mundo decora, que todo mundo fala, glória a Deus mesmo. Ai Deus, essa palavra, essa profecia para mim. Queria que você lesse essa profecia junto comigo mais uma vez, em 1, 2, 3 e... Quantos querem essa palavra no seu coração? Quantos querem falar, meu Deus, era essa palavra que eu precisava essa manhã. Eu saí de casa para escutar isso daqui, ó. Meu Deus, os planos são bons, esperança, futuro bom, é maravilhoso. Só que os planos são de quem? Até os planos que Deus tem é a respeito dos planos dele, não a respeito dos seus planos. A pede infinita doeu mais no coração. Ele deu a pede e falou, pensou. É verdade. Até os planos de Deus é a respeito dele. Até quando Deus criou você, Ele tinha um plano perfeito, maravilhoso. Só que esses planos não são os seus planos. São os planos de Deus. E nós entendemos que quando nós fomos criados, Adão e Eva pecou, então entrou em nós algo ainda pior, que foi o pecado. Nós éramos criatura que tínhamos acesso a Deus ali no Éden, mas
o pecado ainda mais nos afastou de Deus. Então, a palavra de Deus vai falar que o pecado Deus abomina. Outras palavras vão falar que Deus ele tem ânsia de vômito pelo pecado. E o pecado que atua em mim e você muitas vezes. E um pecado o qual muitas vezes eu e você, por mais que nós tentamos, nós ainda colocamos nossos joelhos no chão e Deus vai apontar um pecado que nós fizemos lá atrás e nós temos que voltar e pedir perdão dos pecados, porque esse pecado, ele nos afasta mais de Deus, porque essas coisas, através de nos aproximar de Deus, nos aproximar dos planos de Deus, acabam nos afastando mais, e muitas vezes as nossas orações falam, Deus, mas eu precisava tanto, mas só quando nós olhamos a palavra de Deus, e Deus falou assim, os meus planos são diferentes. Quando eu fiz a minha criação a respeito de mim, você ainda está com muito seu eu dentro do seu coração. Mas eu quero falar uma palavra de bênção para você. Nós estávamos em uma posição de criatura. Você não entendeu? Nós estávamos passado em uma posição de criatura. Nós não estamos mais nessa posição. Nós estávamos lá atrás. O que aconteceu lá atrás é lá atrás. Nós estávamos nessa posição de criatura. Nós estávamos numa posição o qual o pecado nos consumia. Lá atrás nós estávamos em uma posição o qual Deus olhava para nós e falava, eu tenho vontade de te vomitar, eu não aguento você. Nós estávamos nessa posição, mas nós não estamos mais, amém? Você crê nisso, que você não está mais nessa posição? Porque Deus ele não tem compromisso com você, zero compromisso com a sua pessoa, mas Deus ele tem todo o compromisso do mundo com a palavra dele. A palavra de Deus é o compromisso de Deus. Nós, quando somos pautados na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vemos ali compromissos com o Senhor conosco. Mas quando nós não estamos pautados na Bíblia, algumas coisas nas nossas vidas começam a ter preocupação. A palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que a palavra de Deus fala, faça, então acontece. Ela fala, façamos, então é criado do nada, ela acontece. Ela fala, age assim, então é. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela é concebida. Se a palavra de Deus foi lançada, a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas muitas vezes nós começamos a entender o aspecto que Deus tem uma palavra e que Deus cumpre a palavra dele e que a palavra de Deus, sim, é onde Deus vai trabalhar segundo a palavra dele, não segundo a nossa palavra, não segundo o que nós achamos, não segundo o que eu acho que é justiça ou não. Deus, ele vai cumprir a palavra dele. Então nós vamos olhar na Bíblia muitas vezes pessoas tendo contato com Deus, diálogos com Deus. E uma dessas pessoas é Moisés. Moisés, ele subia ao monte, ele se assentava com Deus, ele conversava com Deus. Deus, ele mandava palavras através de Moisés para o povo. Os 10 mandamentos, Deus falou e aconteceu. Deus falou, então escreveu nas tábuas. Deus estava falando a lei ali com Moisés. Isso era maravilhoso, amém ou não? Só que não é só isso a passagem da Bíblia. Deus ali com Moisés, ele vai ter muitos aspectos que Deus, ele quer provar o coração de Moisés. Como assim Deus quer provar o coração de Moisés? Ele quer provar a palavra de Deus em Moisés. Nós vamos ver algumas passagens que Deus, ele decide. Eu não aguento mais. Povo rebelde, povo que só vive reclamando, povo que eu faço tudo e está tudo errado. Eu faço tudo, eu dou maná, faço a roupa crescer, né, pastorzão? Eu faço um monte de coisa para eles toda hora reclamam. Eu não aguento mais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com tudo e começar de novo. Essas são as palavras de Deus, falou com Moisés. Só que Moisés, ao interceder pelo povo, ele começa a relembrar Deus, vou colocar aspas nesse relembrar Deus, de algumas palavras que Deus tinha.
falado. Quem me chamou? Através daquela sarça ardente, o Senhor falou que o Senhor ia fazer. Através daquela sarça ardente, o Senhor falou que era o seu povo, não era o meu povo. Você não está destruindo o meu povo, você está destruindo o seu povo. Não sei se você lembra, mas a palavra que o Senhor falou é que essa geração seria a geração da terra prometida. Eu não sei se o Senhor se lembra, mas nós temos aqui palavras que o Senhor entregou de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é nessa geração. Se você destruir todo mundo, a sua palavra será cancelada. Senhor, eu não sei, eu não quero ser invasivo com o Senhor, mas olhe as palavras que o Senhor lançou, que os outros povos sabem que esse povo é o povo de Deus. O Senhor vai fazer isso com o seu povo, com a sua palavra. Muitas vezes nós olhamos esse texto e nós falamos bem assim, acho que Moisés relembrou Deus da sua palavra. Só que Deus ele não estava fazendo isso, Deus sabia da palavra dele, ele queria saber o quanto Moisés tinha a palavra dele guardada no coração. Quais foram as palavras que ele tinha falado para Moisés, que Moisés guardou no coração, e isso estava dando firme fundamento da fé de Moisés. Ele queria saber, Moisés, qual parte de toda a nossa história que você entende as palavras que eu lancei para esse povo? Ei, Moisés, se acaso isso acontecer, você tem alguma razão para isso acontecer? Na cabeça de Moisés não tinha, porque a palavra de Deus foi lançada, e a palavra de Deus, quando é lançada, ela é cumprida, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele, não é com a palavra dos outros povos, não é contra a palavra de Faraó, não é contra a palavra de outras pessoas, mas sim com a palavra dele. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. O Senhor, ele quer relembrar palavras com você. Nós estamos firmados na palavra de Deus, o quanto eu e você temos as palavras guardadas em nosso coração, o quanto eu e você somos enganados no nosso dia a dia, porque as palavras de Deus não estão guardadas no nosso coração. Então o que nós falamos não é palavra de Deus, e Deus não tem nada a ver com a sua palavra, mas sim com a palavra dele. Se as palavras de Deus está no nosso coração, então vai acontecer. Mas agora nós temos um grande problema, porque nós entendemos que tudo que Deus faz e tudo que Deus vai agir, tudo que Deus está encaminhando nas nossas vidas para agir é segundo a palavra dele, não segundo as nossas palavras. Então Deus, ele não está preocupado com a confusão que você armou. Deus vem aqui e arruma toda essa confusão, Deus, porque eu armei um circo aqui, Pai, e tá o palhaço brigando com o elefante brigando com o marabalista, tá uma confusão aqui dentro, e Deus, ele não está nem aí o que você fez com as suas palavras. Deus, ele está pautado quando você vai abandonar as suas palavras e vai viver segundo as minhas palavras. Quando você vai abandonar essa confusão, é abandonar as suas palavras, porque as suas palavras vão gerar morte, mas as minhas palavras geram vida, as minhas palavras geram um futuro bom, as minhas palavras, os meus propósitos. Então Deus, quando nós oramos muitas vezes que Deus me tira dessa confusão, não, Deus está esperando você sair dessa confusão sozinho, porque não foi Ele que armou, foi nós que armamos confusões. Pelo que eu acho, eu vou dar esse passo de fé. A fé que você tem na sua palavra mesmo, isso não é fé, isso daí é você mesmo fazendo as coisas. Fé é pautado na palavra. Segundo a palavra de Deus, nós andamos por fé. Mas quando nós entendemos, segundo a palavra de Deus, nós andamos por fé, então as coisas que nós não vemos, que nós nem pensamos, Deus vai fazer, porque Deus faz infinitamente mais, segundo a fé que é pautada em nosso coração. Amém? Então nós podemos entender que por mais que uma esposa que tem um marido voltado totalmente à bebida, uma destruição, e ela olha o marido dela como um homem de Deus, como um servo de Deus, como um mensageiro da palavra de Deus, ela está olhando pelo olhar da fé, o olhar das palavras que foram entregadas para ela. Mas eu e você que não temos a palavra de Deus, eu falo, não, isso daí está errado, não, você devia se separar dele, não, essa família vai ficar destruída, você não está vendo
sabendo onde está levando, mas quem tem uma palavra de Deus, mas quem tem algo colocado no coração, ele não teme, ela vê com os olhos da fé, transcende qualquer coisa que todo mundo está vendo, todo mundo está falando uma coisa, mas a fé, faltada pela palavra, ela viverá aquilo. Então a mãe que sofre com o filho em drogas, longe da igreja, todo mundo fala, não tem mais como, interna ele, prende ele, e a mãe está falando, ei, eu tenho uma palavra de um futuro bom, eu carrego algo em meu coração, aonde Deus falou, e se Deus falou, Ele vai cumprir. Quando nós andamos na palavra, nós somos que nem doidos. Como nós nos pautamos na palavra, não importa mais o quantas vezes você faliu a sua empresa, o importante é que você tenha uma palavra, e pela fé você vai ter uma empresa sustentável. Mas não é o tanto que você tenta, é o tanto que você larga as suas coisas e fala, Deus, agora é pela fé. Porque cansamos já de viver muitas coisas. Porque tentamos fazer palavras suas. Olhamos a palavra de Deus e fala, não, isso daqui eu não consigo viver. Não, isso aqui é impossível. Você precisa de fé. E quando nós andamos sobre as nossas palavras, nós andamos cansados mesmo. Frustrados. Esgotados. Porque por mais que você trabalhe, no final do mês você paga seu aluguel, parcela do seu carro. Você trabalha, come. No final do mês está como a conta? 0 a 0. Porque isso que você consegue com o esforço do seu trabalho. Se permanecer, viver uma vida tranquila. Quando nós apenas sentimos esgotados, muitas vezes pelas nossas famílias, nós damos qualquer desculpa para ficar fora de casa, porque estamos esgotados de ficar em casa, e quando chegamos em casa só temos mais problema, mais confusão, não temos um abrigo, não temos um travesseiro, não temos alguém que sonhe junto conosco. Então nós estamos cansados, porque as palavras de Deus não fazem mais efeito em nossos corações, porque nós escutamos a palavra de Deus, mas não andamos segundo a palavra de Deus, e a nossa casa começa a se destruir, porque não apenas escutar, mas apenas viver as palavras de Deus em casa nós não conseguimos. Então nós estamos esgotados, nós estamos frustrados muitas vezes, porque nós já saímos do nosso país, chegamos aqui e estamos vivendo a mesma coisa. Mas agora nós descobrimos na pele que o dinheiro não traz felicidade, porque você ganha no mínimo 10 vezes mais do que você ganhava no Brasil, mas mesmo assim você fica preso no Instagram, olhando, tentando se colocar no Brasil para as outras pessoas ver. Então você se sente frustrado na hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro, porque foram seus planos, e Deus não está nem aí com seus planos. Deus não tem nenhum propósito com os seus planos. Seus planos seus business, né? Alguma coisa assim, uma frase em inglês bem bonita. Tipo assim, vai lá e faz. Então nós nos sentimos totalmente frustrados em tentar colocar Deus nos nossos planos, e Deus não vai entrar nos seus planos. Deus, Ele quer tirar você dos seus planos e colocar nos planos dEle. Porque a palavra de Deus, ela vai nos falar que os planos deles é melhor, que o plano de Deus é totalmente mais maravilhoso. Deus, Ele não vai se encaixar nos seus planos. Deus, Ele quer tirar você do seu plano e fazer você cumprir o plano dEle, da sua vida. Amém? Agora que você prestou atenção até agora, eu vou começar a pregar. Essa foi a introdução. Você está comigo, amém? Amém, aleluia. Vai dar certo. No final, nosso cálice vai transbordar. Quantos querem que nosso cálice vai transbordar? Quando nós demos esse panorama, nós começamos a entender um pouco dos planos de Deus para nós. Nós nos colocamos em umas posições, tipo assim, Deus do céu, estava fazendo tudo errado. Deus do céu, eu não sou merecedor mesmo. Literalmente, se o Senhor contar tudo o que eu penso na minha cabeça, até eu fico aterrorizado.
Daí você vai perceber que eu e você não merecemos mesmo. Não estou falando de você, mas estou falando de mim, essa pessoa. Deus, a gente não merece mesmo. Como pode alguém pensar umas coisas tão absurdas assim? De repente tem que parar e falar, Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Tira tudo quanto é isso na minha cabeça, estou ficando maluco. Só que nós começamos a colocar nos nossos olhos os planos de Deus. E nossa cabeça, nossa vontade começa a mudar, amém? Queria que você lesse comigo. Dessa vez eu quero ler com você, eu quero fazer uma exegese bem bonitinha. Quem é carismático entendeu essa palavra maravilhosa. O que é? Nós vamos ler o texto, nós vamos tirar algumas coisas desse texto para fortalecer e firmar tudo aquilo que a gente já falou, amém? Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Dessa vez eu vou ler com você, aqui, pausadamente. Se eu errar, você fala certo, amém? Deus vai fazer isso, amém? No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré. Deus enviou um anjo. Quem enviou? Deus enviou. Para onde? Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento de certo homem chamado José. Quem era o homem? José. Descendente de Davi. Descendente de quem? Davi. Amém. Estamos aí juntos. Amém? O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, saudações, agraciada. O Senhor é com você. Começamos a entender o texto dessa primeira parte aqui. Deus envia a uma cidade exata, a uma pessoa exata, com uma linhagem exata. Deus, ele está cumprindo algo, um plano bem certinho. Ele não foi aleatoriamente a algum lugar. Amém? Vamos continuar o texto. Agora no versículo 31 ao 35. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E porá o nome dele de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Filho de quem? O Altíssimo é quem? Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. O trono de quem? O seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O povo era de quem? Jacó era da descendência de quem? Abraão, Isaque e Jacó. E o reino jamais terá fim. Amém? Maria perguntou, como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo. Quem? Quem? Virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Santo, Filho de Deus. Quem vai nascer vai ser? E Filho de Deus. A pergunta que não quer calar. Existe uma pergunta maravilhosa nesse texto que ninguém acaba olhando, todo mundo vai lá, Jesus vai nascer, aleluia. O Espírito Santo vai colocar Jesus, eu já sei essa história, eu vim aqui, eu era da EBD, desde criancinha eu fiquei sabendo dessa história. Todo Natal o pastor meio que prega juntando essa história, eu sei tudo isso daí. A pergunta que não quer calar, o que tem a ver Maria com tudo isso? Quem é Maria? Quem que é o pai de Maria? Você não parou a pensar nisso? O que tem tudo a ver esse plano de Deus? É Deus falando, Deus que vai fazer na linhagem do prometido marido dela, e ela precisa ser virgem, mas Maria não tem nada a ver com a história. Não desmerecendo Maria, totalmente diferente. Nós sabemos que Deus tinha algo para a vida dela através dessa palavra, só que Deus estava falando sobre o plano de quem? De Deus.
Todas as palavras que nós lemos, nós estamos lendo e vendo cumprindo profecias, chamadas profecias messiânicas, que Deus ia fazer. A Maria poderia ser uma mulher extremamente maravilhosa, mas Maria não era santa, Maria tinha pecado, amém ou não amém? Maria não era Jesus, a única pessoa que não teve pecado nessa vida foi Jesus Cristo, amém, amém? Por isso que nós lemos no final, ele será santo, porque você não é. Agora a minha pergunta, será que naquele povoado, em Nazaré inteira, não tinha nenhuma virgem? Poderia ter várias. Só que Deus escolhe. Escolheu Maria. Não por causa de Maria, por causa de José. Porque José tinha uma linhagem. Porque Maria estava numa cidade. Estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Maria vai gerar algo de Deus. Sabe que muitas vezes nós paramos? Achar que Maria estava orando para ser mãe do Messias. Não diz no texto que a Maria estava orando, jejuando. Maria, ao nascer, a mãe dela falou, você será a mãe de Jesus Cristo, senão você ore. Então você faça as coisas. Não, Maria nem era da descendência. Maria não estava nem no rolê. Eu e você somos exatamente que nem Maria. Nós estamos gerando algo para Deus. Nós temos palavras que Deus vai fazer através de nós. Nós somos o meio do qual Deus vai fazer, não somos para quem Deus vai fazer. Eu e você precisamos entender aonde está pautada as nossas orações. Porque muitas vezes as nossas orações estão falando, Deus, eu preciso, eu quero, não, o meu senso de justiça é que essa pessoa, ei, você não sabe justiça de ninguém, quem está fazendo planos aqui é Deus, quem tem os planos bons é os planos de Deus, quem tem os planos de paz, de trazer abundância, prosperidade na sua vida é Deus, então não venha dar pitaco nos planos de Deus, você precisa largar a mão dos seus planos e começar a cumprir os planos dele. Maria, ela entendeu. No final ela vai falar, aqui está a sua serva, e esse era o coração que Deus estava procurando. Um coração de servo para entregar, um coração de dar a barriga sim, e de cuidado de alguém que iria morrer, mas não morrer por causa dela, não que ela ia impedir alguma coisa, mas sim, porque ela seria capaz de entregar algo de um projeto que não era dela. Eu e você, nós somos pautados nas coisas celestiais, não nas nossas coisas, não na nossa justiça, não do nosso querer, é nas coisas de Deus. Por isso que você vai entender um monte de crente brabo, crente que está aqui, ó, tipo, fazendo um monte de coisa, e crente que está feliz, mas se o crente parar para contar a sua história, fala, meu Deus do céu. Você começa a orar por ele, fala, ele tem muita mais fé, a pastora Graça tem muito mais fé que nós. Vamos orar por ele, porque não é possível que está passando por tudo isso. E Maria, quando recebe tudo isso daí, ela não fica tipo assim, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso agora. Não, a vida dela só começa problema. Porque ela começa a fugir grávida, ela começa a ter um monte de problemas, vai ter que dar à luz a um celeiro. E quando nós olhamos pelo olhar Disney maravilhoso, nós dizemos, nossa, que bonitinho, estava junto com os camelos. Imagina o cheiro do celeiro, maravilhoso, tudo higienizado assim, estava tudo maravilhoso. E não ia dar nenhuma infecção, né? Ia ser maravilhoso, né? Não era só problema fugindo, um ia matar. Enquanto o primeiro sumiço de Deus foi assim, né? Estava todo mundo procurando o Messias em palácio. Jesus estava nascendo no celeiro. Jesus está nos escondendo, amém? A palavra de Deus, ele nos esconde para fazer algo celestial nas nossas vidas. Quando nós entendemos que os planos de Deus, nós somos o meio dele, nós começamos a ficar felizes. Nós vamos falar, cara, por mais que muitas vezes nós encontramos problemas e no meio da igreja, a igreja é um celeiro de problema. Porque todo mundo aqui tem um problema, amém? Se você não tem um problema, já começa a orar por mim, gente. É uma fila de problema. Fala, meu Deus do céu, Deus, quais são os seus planos para nós? Eu não quero mais resolver os meus problemas, por mais que eu tenha meus problemas pessoais, mas os planos do Senhor me faz feliz.
Os planos do Senhor, ó Pai amado, me faz andar em pastos verdejantes no meio do deserto, ó Pai. Os planos do Senhor, ó Pai, vai além de mim, ó Pai. Eu só estou gerando algo para o Senhor. Eu só estou gerando algo para entregar ao Senhor, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que o Senhor cuida de mim, que eu não sou mais, sim, uma criatura, mas hoje eu me faço filho de Deus. Mas quais são os seus planos? Como eu e você vamos seguir os planos de Deus? Nós vamos acabar esse culto com essa pergunta. Pastor, como eu consigo entender as palavras de Deus, os planos de Deus, como Ele vai me usar, qual é o fim, se eu sou apenas o começo? Queria que você se colocasse em pé. Não vai acabar ainda, vai ter mais uns 10 minutos, mas coloca em pé aí. Nós esquecemos de uma palavra do qual o Senhor vai falar para Maria. Uma palavra ao qual o Senhor, Ele vai afirmar sobre a pessoa de Maria. O qual Ele afirma para a pessoa de Maria, não apenas afirmando para uma pessoa de Maria, mas sim, Ele já está falando algo que está acontecendo em nosso meio. No versículo 28 vai falar bem assim: o anjo aproximou-se dela e disse: saudações, agraciada. Ele faz uma afirmação. Mas que afirmação é essa? Quando nós falamos agraciado, o significado diz alguém que recebeu a graça de tal maneira transbordante e contínua. A graça do Senhor faz o nosso cálice transbordar abundantemente. E não vai parar de transbordar, ele vai transbordar continuamente. Mas pastor, o que é essa graça? Graça é um plano de Jesus Cristo. Graça é o plano de Jesus Cristo, a qual nós se batizamos ali. Eu falo bem assim, você entende sobre Jesus Cristo? Um Deus que deixou os seus céus, deixou o Supremo do Supremo do Supremo para descer como um homem nascer. 100% Deus e 100% homem, viveu, aprendeu, andou aqui na terra. Por Maria, cuidado por Maria, pelo projeto ao meio do qual Maria entregou. Só que ele morreu, e quando ele morreu santo. Ele morreu e ele não precisava morrer, porque o preço do pecado é a morte, mas Jesus, ele não tinha pecado. Sim, assim como a Bíblia que nós acabamos de ler, ele será santo. Então encontramos em Jesus uma pessoa santa, e ele morreu. Mas quando ele morre, ele traz de volta a chave do inferno, ele traz de volta todo o que o nosso pecado, ele traz de volta tudo que o inferno tentou roubar, ele traz de volta, e ele traz de volta todo o pecado, ele traz de volta eu e você junto com ele. Então ele não apenas ressuscita, mas sim, ele nos ressuscita com ele. E assim, não apenas o Filho primogênito de Deus, mas sim aquele único virou o único Filho a ressuscitar e nos trazer, a fazer ele, tipo assim, agora ele é o nosso irmão mais velho, nós somos filhos com ele. Ei, nós éramos criaturas, já não somos mais, porque através de Jesus nós somos filhos de Deus. Então os nossos planos não são mais os nossos planos, mas são os planos que Deus deu para nós, e o Deus é o nosso Pai. Então o Pai, assim como Maria e José guiou Jesus, o Pai nos guia, e para isso Ele traz o Espírito Santo, a qual estava com Maria, a qual engravida Maria, e esse Espírito Santo nos faz ter graça, nos faz enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando. A graça do Senhor transborda em nós. Pastor, eu não entendo isso. Eu sou salvo. Eu entendo o plano da graça, a salvação no plano da graça. Mas eu tenho aqui alguns pontos que a graça de Deus faz nós termos. E segundo, nesses planos da graça de Deus, você consegue ver a plenitude da palavra de Deus na sua vida. Você consegue ver a plenitude dos planos de Deus da sua vida. Então, conforme eu vou lendo, eu queria que você fosse, a banda também vai rasgando junto comigo, e nós damos glória a Deus, porque se a palavra de Deus é para você, se a Bíblia está falando, então é para mim e para você.
Se a Bíblia falou, então é verdade. Se a Bíblia falou, Deus tem compromisso com a palavra dele. E se a palavra dele diz a respeito de você, ele tem um compromisso com a sua pessoa, porque a palavra de Deus foi lançada para você. Em Efésios 2:8 vai falar que pela graça nós temos a salvação. Em Efésios 1:7 vai falar que pela graça nós temos perdão dos nossos pecados. Em Tito 3:7, capítulo 3, versículo 7 vai falar que a vida eterna nos dada através da graça, o acesso direto a Deus através da graça, segundo Hebreus 4:16. A paz com Deus é nos dada, segundo Romanos 5:1-2, a justiça diante de Deus sobre os nossos pecados, em Romanos 3:24, a vida com Cristo, uma nova vida com Cristo, em Romanos 6:11, uma adoração como filhos de Deus é nos dada, é lá em Efésios 1:5-6, a transformação espiritual e a santificação é nos dada em Tito 2:11-12, a capacitação de fazer a vontade de Deus, a capacitação de fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, em 2 Coríntios 9:8, a vitória sobre o pecado é nos dada, em Romanos 6:14, os dons espirituais para servir a Deus, para servir a Deus, para servir a Deus, em 1 Pedro 4:10. O sustento é a força por meio das nossas fraquezas. O sustento é pela graça, a força é pela graça, para fazer das nossas fraquezas a grande vitória de Deus, em 2 Coríntios 12:9. A alegria, o consolo nas tribulações, segundo Romanos 5:2-3. A esperança em Cristo, em 2 Tessalonicenses 2:16. Eu tenho mais 10 coisas que Deus quer falar com você. Só que você tem que pegar essa palavra e fazer sentido na sua vida. O livramento do medo e da condenação de Deus, em Romanos 8:11. A sabedoria, o discernimento espiritual, em Efésios 1, no versículo 7-8. A autoridade sobre o inimigo, a autoridade sobre o inimigo. Em Deus te está dando autoridade segundo a graça dele, em Lucas 10:19. A comunhão com os outros crentes, em 2 Coríntios 13:14. Coragem para enfrentar os desafios, em 2 Timóteo 2:1. A capacidade de perdoar os irmãos, em Efésios 4:32. A bondade e o favor imerecido de Deus, em Salmos 84:11. A confiança para confiar firmemente até o fim. A confiança em Deus para confirmar a palavra de Deus em nosso coração até o fim. 1 Pedro 5:10. A garantia que Deus cumprirá todas as suas obras em nossas vidas, em Filipenses 1:6. Eu não sei se essa palavra fala para você, mas essa palavra fala que eu tenho autoridade. Essa palavra fala que eu cumprirei totalmente a palavra de Deus. Essa palavra não está falando de mim, mas está falando através. Vai ser através. Começa a adorar a Deus. Começa a levantar louvor a Deus. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Você pode cantar isso? E me faz. Vai dizer, Moisés, Famoso. e me faz entender Que a
Nós estamos perto. É sobre você, Deus. Ó Pai, dessa manhã nós tiramos as nossas vontades, os nossos quereres, ó Deus. Isso não tem mais prioridade em nossas vidas, ó Pai. A nossa prioridade é saber a Sua palavra, saber o que o Senhor está fazendo, ó Pai, para eu fazer com o Senhor. Ó Pai, quais são os seus planos, ó Pai, quais são as suas palavras, ó Pai, coloca isso em meu coração, ó Pai, queremos viver os seus planos. Lagoinha Saraçora só quer viver os planos que Deus tem para essa cidade. Os seus planos, ó Pai, são melhores, são maiores, são mais bonitos, são mais esplendorosos do que os nossos, ó Pai. Ó Pai, agora nós começamos um êxito, Pai, um êxito dos nossos planos para os seus planos. Ó Pai, nós não queremos trazer as duas coisas ao mesmo tempo, ó Pai, mas nós só queremos fazer as suas coisas, ó Pai, tudo vai fazer sentido, ó Pai. O seu fardo é suave, o seu caminho, ó Pai, é maravilhoso, e nós queremos andar nos seus caminhos. Ó Pai, converta nossos corações novamente para a Sua palavra. Converta nossos corações novamente, ó Pai, para o que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Que seja através de nós, ó Pai. Que sejamos um meio ao qual o Senhor vai fazer, ó Pai. Em o nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. Eu quero te guiar nessa oração agora. Qual oração é essa, pastor? A Bíblia fala que todo aquele que confessar com a boca que Deus é o seu único Senhor, que Jesus sim é o Messias, esse sim verás a glória de Deus. Esse sim será salvo. Esse sim conhecerá os planos do Pai para com ele. Ele não vai mais ser criatura, mas sim vai se transformar em um filho ao qual proclama o nome do Pai. Essa oração é a oração mais importante, a qual você vai confessar o nome de Jesus Cristo. Ou às vezes você já fez essa oração, mas sim, você vai confessar, assim como o filho pródigo saiu dos caminhos do Senhor, mas hoje você volta. Eu quero que você repita essa oração novamente comigo. Mas lembre-se que você não vai repetir essa oração porque eu estou pedindo para você, mas sim porque o Pai tem um plano para você. O Pai tem algo específico para você ser um meio de transformação. É você mesmo. Muitas vezes você se encontra como Maria. Maria, ela não tinha nenhuma palavra, ela não tinha nada, mas ela estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e o cálice dela transbordou em graça. Hoje é o dia do seu cálice se transbordar em graça, assim como transbordou em Maria. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero que você repita assim comigo: Pai, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador,
que a partir de hoje eu deixo meus planos para trás e sou guiado aos seus planos, que são perfeitos para mim. Pai, e eu que andei nos seus caminhos, mas saí deles, hoje eu volto para nunca mais sair dele, e eu viverei plenamente pela graça do Senhor ao que foi depositada em meu coração através de Jesus. Amém. Ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados, eu queria contar até 3, e assim que eu contar até 3, eu queria que você levantasse a sua mão. Assim como você fez essa oração exclusivamente para Deus, exclusivamente para Jesus Cristo, e exclusivamente para a Trindade Celestial, eu queria que você levantasse a sua mão exatamente para essa Trindade. Todo aquele que confessar em público, vai dizer a Bíblia, todo aquele que confessar, mas não confessar apenas para Ele, mas sim demonstrar a confiança, a confissão dEle, esse sim será salvo. É um passo de fé, um passo de coragem. Se você está online, você também poderá fazer parte disso. Escreva aí, #Eu decido por Jesus. Escreva aí, alguém estará aí com você, um consolidador, conversando com você, orando com você, assim como nós vamos orar aqui, assim como nós vamos celebrar aqui, nós vamos celebrar você que está aí também, amém? Mas nós que estamos aqui, eu conto até 3 agora, e você levante o seu braço o mais alto possível para Jesus Cristo, aquele que te salva hoje, em 1, e 2, e 3, levante o seu braço o mais alto possível. Isso, levante mesmo, aleluia, 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 aleluia. Sabe, vocês dois que levantaram o braço, eu quero pedir algo a vocês, algo transformador da vida de vocês. Eu queria que você viesse aqui agora, nós queremos vir aqui com você, nós queremos celebrar a sua vida. Tem aqui, ó, vem aqui você que levantou, vem aqui, nós queremos orar com você. Vamos, igreja, vamos celebrando, venha. Aleluia. Aleluia, celebre, Senhor. Celebre o Senhor. Vem aqui, irmão. Aleluia. Olhe para mim aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Espero ter mais irmão aqui. Amém, Léo, nós não queremos constranger ele. Se sinta amado, se sinta protegido aí onde você está, amém? Sabe quando você levanta a sua mão, quando há esse constrangimento, quando você fala, meu Deus do céu, será que eu sou uma Maria escolhida dessa manhã? Em mim eu não tinha nada, não tinha esperança, mas Deus escolheu. Um olhar como Maria vê que você sim pode. A graça de Deus estará sobre você, amém? Eu queria que você celebrasse comigo, porque quando alguém levanta a mão assim e fala, eu não quero mais viver sobre mim, mas sim quero viver os planos de Deus. Deus, Ele não apenas fica feliz, mas Ele faz uma festa nos céus. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, Deus Ele não estava preocupado com o que aquele filho estava fazendo, o que aquele filho fez. Ele estava assim, o meu filho voltou, então eu faço uma festa. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do futuro bom que eu vou dar para ele, das novas palavras, do novo acesso que eu vou dar para ele. É exatamente isso que vai acontecer com você. Nós somos uma família que vamos celebrar com você, celebrar o que Deus vai fazer através da sua vida agora. Mas nós somos uma igreja a qual, como eu estava pregando, eu falei, nós temos bastante problemas. Nós não somos santos. Quem é santo é Jesus. Só que Deus Ele está nos guiando para um afiar o outro, um perdoar o outro. Para nós como igreja, que Deus vai vir buscar a igreja, vai vir buscar eu, vai vir buscar você um dia. E essa igreja é todos nós juntos. Então eu vou contar até 3 mais uma vez. Mais uma vez você vai olhar para trás e vai conhecer uma igreja que ama você, uma igreja que vai caminhar com você, uma igreja que vai sorrir com você, que vai chorar com você, que vai celebrar. Mas nós, essa manhã, nós vamos celebrar com você, amém?
Você pode contar comigo, assim conta até 3, você olha essa igreja maravilhosa, amém? Amém? Amém, Cris? Vamos lá? E 1, e 2. Declarar que tudo é sobre você, Deus. Que as nossas vidas é sobre você, ó Pai. Que nós somos filhos, ó Pai. Filhos obedientes, ó Pai. Filhos que escutam a palavra do Pai e andam segundo os princípios do Pai, ó Pai. Nós declaramos que essa semana, ó Pai, nós vamos viver a abundância do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nós vamos andar segundo a sua palavra. Nós vamos viver, falar a sua palavra, ó Pai. E a sua palavra vai se cumprir, ó Pai. E a sua palavra, ó Pai, vai gerar prosperidade, e a sua palavra vai nos gerar cura, e a sua palavra vai nos gerar, ó Pai amado, perdão, ó Pai, a sua palavra vai nos gerar consolidação dos nossos corações com o Senhor, ó Pai. Nós estamos preparados, porque através da graça do Senhor, ó Pai, na hora certa, com as pessoas certas, ó Pai, nós temos a certeza, ó Pai, que esse lugar foi usado para transbordar a graça em nossas vidas, continuamente, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, igreja. Logo mais à noite nós teremos mais um culto maravilhoso. Se você sentiu falta de alguém aqui, fala, você precisa estar aqui essa noite. Durante a semana nós vamos viver tempos maravilhosos na presença de Deus. Mas vai em paz, Deus é contigo. Em o nome de Jesus, amém.